CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Semana movimentada para o time do smartphone, não é isso, Gilberto? Bom dia, hein? Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu? Muitas novidades, mudanças, correções de erros também. E aí vou começar falando exatamente dessa correção de erro. A gente falou na semana passada que no lançamento, logo após o lançamento do iPhone 15, vários usuários começaram a reclamar de um excesso de aquecimento, um superaquecimento do smartphone no uso e no carregamento dele, né? E aí, depois de muitas reclamações, a Apple veio a público dizer que realmente existia um problema, né? Na verdade, um bug no iOS, né, que veio com o sistema, que fazia com que alguns aplicativos eles consumissem, né, ou executassem de forma muito agressiva a parte da CPU, e com isso aquecia demasiadamente o smartphone. E aí ela lançou essa semana uma atualização, a versão 17.0.3 do iOS 17, que supostamente viria a corrigir esse problema do superaquecimento do iPhone. Então, quem tem aí o iPhone 15, está pensando em comprar o iPhone 15, já pensa logo aí, já coloca na lista aí para atualizar o iOS para essa versão mais nova aí, para não ter o problema do aquecimento, né, para isso. Olha que incrível, também, né? Como é que uma atualização operacional faz com que ele aqueça menos? Exatamente. Na verdade, existia um bug que o iOS tratava de forma incorreta, né, os aplicativos estão em execução, e com isso ele exigia bastante, executava, né, usava muito da CPU, isso vinha aquecendo, né, o efeito colateral disso era aquecer demais o aparelho para isso. Então, aparentemente foi resolvido esse problema, né? Você quer ver outra curiosidade? Você falou sobre o software, né, corrigir um problema de aquecimento. Olha só, também uma outra correção que aconteceu essa semana. O iPhone 12, né, agora um iPhone que já está quase saindo de linha aí, né, ele foi banido, né, pela França, porque ele estava gerando uma transmissão, ou seja, os aparelhos celulares são aparelhos de rádio, né, que transmitem uma rádio que chega até a antena. E ele tem um limite, né, no mundo todo, os governos eles estabelecem limites máximos de potência de transmissão, para exatamente não causar nenhum tipo de problema de saúde aos seus usuários para isso. E o iPhone 12 foi identificado com excesso de radiação de radiofrequência, ou seja, ele gerava uma potência de transmissão maior do que era o correto para isso. E aí a Apple, no primeiro momento, ela negou, né? Mas depois ela reconheceu que existia um problema e também lançou uma atualização que está em homologação pelo governo francês para reduzir a potência de transmissão. Aqui no Brasil, inclusive, o governo brasileiro também divulgou que ele estaria corrigindo, né, analisando também esse iPhone 12, para que fosse feita a correção também aqui no Brasil dos usuários brasileiros do iPhone 12. Então, veja, também é uma outra correção de software que afeta diretamente o hardware. Nesse caso aqui, a radiação de radiofrequência, a potência de radiação de radiofrequência que estava acima dos limites, né, dessa situação. Também houve uma atualização que está em homologação do sistema operacional do iOS para os iPhones 12 para isso, né, nesse caso. Outra novidade dessa semana é que o Android 14 finalmente foi lançado, né? E tem uma série de novidades. Ele tem lá uma tela de bloqueio agora personalizada, com efeitos, né, em papéis de parede diferentes. Tem o suporte agora ao Ultra HDR. HDR é uma tecnologia de fotografia, né, de tratamento da fotografia, que melhora os contrastes, melhora a diferença de alta luz e baixa luz, né, ou seja, os contrastes da foto. E agora, ele tem nesses iPhone, no Android 14, ele tem um suporte nas câmeras ao Ultra HDR, ou seja, as fotos ficariam melhores, com melhor contraste para isso, né? Veio também embutido um novo hub, né, de saúde, né, de monitoramento de saúde, frequência cardíaca, sono, né, exercícios físicos. Melhorou a privacidade, agora tem uma série de recursos de bloqueio, né, e proteção aos aplicativos que estão executando, inclusivamente ao uso, né, ao acesso que os aplicativos têm ao seu dado pessoal, internamente, nesse caso aqui. Veio uma série também no Android 14, uma série de recursos para melhorar a acessibilidade, né? Então, ou seja, letras maiores, uma interface
mais amigável para quem tem problemas, né, de visão, né? Então, inclusive, leitura da tela, né, para essas questões, né? E um recurso também interessante, que agora no Android 14 você pode usar, né, nativamente o celular como um webcam. Você ligar o celular no seu computador e o celular se transforma num webcam para isso. Então, várias novidades aí que o Android 14 vem, saiu oficialmente e agora já está disponível nos aparelhos da Pixel, né, que é do aparelho do próprio Google, e agora mais próximo já anunciaram que as linhas, né, dos modelos da Samsung Galaxy, o OnePlus, Sharp, Sony e Xiaomi vão receber essa atualização do Android 14. Então, várias correções, novidades nessa semana, né, para isso, né, nessa questão. E uma última questão interessante, né, que eu vi essa semana, uma matéria de uma relação dos 5 celulares que são de top de linha, mas são mais baratos que o iPhone. São todos aparelhos da Android, né, baseados em Android, que são aparelhos de top de linha, que fariam frente, né, seriam uma qualidade próxima ou igual ao iPhone 15 para isso. Só lembrando que o iPhone 15 chegou no Brasil, né, com preços entre R$ 7.300 e R$ 10.900, praticamente R$ 11.000, né, essa faixa de preço. Então, alguns aparelhos, por exemplo, o Galaxy S23, né, com 128 GB, é um aparelho que tem uma boa especificação, com memória, com uma câmera de 50 megapixels, bastante potente, né, para isso aqui, compatível já com 5G, né, para isso. O Xiaomi 13, né, que também é um aparelho com a tela de uma câmera de 50 megapixels também, né? E grava vídeos em 8K, né? Exatamente também o S23 também faz essa questão, né? O Motorola Edge 40, né? Que configurações bem parecidas, todos eles câmeras de 50 megapixels, grava vídeos de 4K e todos resistentes à água para isso, né? E o Asus Zenfone 9, que também tem especificações parecidas, 5G, 50 megapixels de câmera e grava vídeos de 8K também. Então, alguns aparelhos aí, para quem está pensando em comprar um aparelho top de linha, mas não quer investir num iPhone, né? Então tem opções aí mais baratas que o iPhone, com características bastante interessantes também. É isso. Bom, vamos para os destaques da semana? Daqui a pouquinho tem perguntinha também da nossa audiência. Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernanda. Seguindo uma linha que já estava acontecendo fora do Brasil, né, a Samsung Brasil lançou aqui no Brasil um programa chamado Repara Contigo, que é um programa que permite que você, o cliente, né, conserte o seu celular em casa. Então é um kit que é comprado, que começa desde R$ 220 mais ou menos, né, até R$ 1.500, aí dependendo do reparo que o cliente vai fazer. E ele pode, junto com o manual, junto com alguns vídeos, tutoriais, ele pode consertar o seu smartphone em casa. O kit já vem com as peças de reposição, já vem com as ferramentas necessárias para que você faça a reposição de uma tela ou de uma parte interna do celular ou da própria câmera. Então, bem interessante, isso já acontecia fora do Brasil e agora chegou no Brasil esse programa Repara Contigo da Samsung, que foi lançado essa semana aqui, né, no Brasil. Outra notícia que me chamou a atenção: o Ministério das Comunicações vai fazer uma blitz para conferir a cobertura de celular. Então, o Ministério das Comunicações anunciou essa semana que ele vai realizar uma blitz, ou seja, uma avaliação, né, da cobertura do celular pelas operadoras e identificar aqueles locais onde as operadoras não estão cumprindo o seu papel de uma cobertura correta de celular, seja em 4G, seja em 5G, né? Então, ou seja, a ideia é que o governo analise isso, né, e comunique às operadoras que elas não estão cumprindo áreas, né, ou a cobertura em áreas específicas aí de cobertura de 3G ou 4G ou 5G. E uma última notícia, na verdade, é o fim de uma era, né? O Netflix, não sei quem lembra, né? O Netflix, ele foi lançado, né? Ele não era um streaming de vídeo, né? Como a gente tem hoje, assistir vídeos no Netflix. Na verdade, o Netflix começou com uma locadora de DVD. Você entrava lá no site, solicitava lá um vídeo via um filme, né, em DVD, e ele enviava via correios, num envelope, né, o DVD para você assistir em casa, aquele vídeo. Depois, o Netflix mudou sua forma de atuação para
a distribuição dos vídeos via streaming, via internet. Mas ele continuou nos Estados Unidos ainda fazendo fornecimento de DVDs via correio também. E agora, né, agora em final de setembro, ele fez a última envio de DVDs, né, lá nos Estados Unidos para os seus consumidores e agora passou a funcionar apenas na parte de streaming de vídeo. Então, fim de uma era, o Netflix agora envia seus últimos DVDs para os seus clientes e agora vai funcionar basicamente no streaming de vídeo via internet. Sexta-feira, nós estamos aqui de volta com Gilberto Sudré para responder a dúvida aqui do Claudenir. O nosso ouvinte está falando o seguinte, essa história que foi iniciada, se você tem conhecimento de um estudo para poder desligar as redes 2 e 3G no Brasil, e ele fala, meu Deus, se isso é verdade, como assim, né? Se mal pega-se o 4, a discussão ainda da fiscalização do 5 vai desligar os outros dois, se é verdade. Na verdade, o estudo é para desligamento da rede de 2G, né? Nos Estados Unidos, né, eles já estão estudando o desligamento da rede 3G lá. Então, vão ficar com 4 e 5G apenas funcionando lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o estudo é para desligamento da rede de 2G. Por quê? Né? Por que isso? Né? Basicamente porque a quantidade de aparelhos de 2G hoje é bem pequena, que funciona apenas em 2G, né? É bem pequena. E para as operadoras é muito custoso manter, né, as torres, rádios, antenas para 3 sistemas diferentes ou 4 sistemas diferentes. Se a gente pensar que é 2G, 3G, 4G e 5G. Então, é bastante custoso para as operadoras manter, né, todo esse arsenal de equipamentos, né, ou seja, peças, substituição ou espaço nas torres também para isso, né, eu tenho que antenas para cada um dos sistemas, já que eles operam em frequências diferentes, então é bastante custoso. Então, realmente existe um estudo começou-se um estudo, né, para desligamento das redes 2G, como foi no passado. A gente já passou por isso quando existiam as redes CDMA e elas foram trocadas, né, para a rede GSM, né, que é como a gente tem hoje aqui. Inclusive, alguns operadores que tinham ainda clientes na rede CDMA deram, né, para os poucos usuários que eles tinham nessa rede CDMA ainda, celulares novos. Foram dados a eles, né, para que eles trocassem para a rede GSM. Pode ser que aconteça alguma coisa parecida com isso. Quando hoje tem uma quantidade muito pequena de aparelhos que só funcionam em 2G, e ainda só funcionam em 2G, e para esses clientes, eles seriam agraciados, vamos chamar assim, com aparelhos novos que funcionariam em rede 3 ou 4, provavelmente 4G, né, nesse caso, para que a rede 2G pudesse ser desligada, né, e ninguém sofresse nenhum impacto em relação a isso. É isso, então. Esclarecido. Ele está dizendo que lá em Itacibá, no terminal, ele só pega o 2G. Então, essa é uma questão, ou seja, as operadoras vão modernizar suas redes, lá provavelmente vai funcionar em 4G, né, já nessa situação, ou até 5G, e aí, a partir disso, não teria mais a necessidade, né, de você ter uma rede 2G operacional funcionando. Aí a ideia é desligar essa rede agora, né, no Brasil. Mas ainda acho que vai demorar um certo tempo, tem um estudo longo ainda para essa transição. Obrigada, Gilberto, e até quarta que vem, hein? Obrigado, Fernando, obrigado aos ouvintes pelas participações aqui, pelas dicas, né? E um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia. Até quarta.